hoje vamos tratar sobre raízes filosóficas da estética contemporânea. Para ilustrar isso, sempre vale a pena a gente voltar mais uma vez para aquelas ideias muito básicas sobre a pessoa humana, porque essas ideias variaram ao longo do tempo, embora tenha, digamos assim, uma espécie de estrutura básica, clássica, que nos fala da pessoa humana, com os seus sentidos externos, visão, audição, tato, paladar, através do qual ela armazena nos seus sentidos internos impressões, imagens, com a memória, projeta com a sua imaginação, é capaz de abstrair, pensar, formar ideias, conceitos. A partir disso, o homem tem a capacidade de deliberar, querer, escolher. E os seus impulsos, as suas tendências, os seus apetites, né, como a ira, o medo, o desejo, a fuga, tudo isso influi na decisão humana. As suas sensações, as suas percepções, os seus juízos, os seus raciocínios e, por fim, as suas decisões. O ser humano é muito complexo, né? Por isso, dentro da filosofia, há várias disciplinas, né, que tratam do estudo do ser, da pessoa propriamente dita, a pessoa humana. Estamos no campo da metafísica, da antropologia, no agir humano, estamos na ética, e dentro desse amplo departamento da filosofia, que a gente poderia chamar de filosofia do homem, a gente encontra também a estética filosófica. Não só o estudo daquilo que a gente observa na natureza e que impacta no coração humano, a gente fica extasiado diante da beleza do mar, das estrelas, né, da natureza, no seu movimento, as tempestades, né, o que a gente queira, a beleza de um pôr do sol, por exemplo, mas também o homem produz beleza através das suas obras, né? Então, existe também a beleza na arte, né? Então, a gente poderia falar um pouquinho de filosofia da arte, ao lado da filosofia da beleza, que é algo um pouco mais amplo, porque diz respeito não só às obras, às artes humanas, mas também à beleza que a gente vê na pessoa e na natureza, de um modo geral. Então, tudo isso é objeto da estética filosófica. Dentro dessa pesquisa, né, sobre o bem, a beleza, seja na natureza, seja nas obras humanas, um autor muito importante foi Platão, né, que tentava entender, né, como é que o próprio ser humano se governava, né, a sua razão, os seus apetites, as suas tendências. Então, na obra A República, ele traça, digamos assim, uma espécie de diagnóstico sobre a alma humana. E toda a história grega, na verdade, e toda a influência que os gregos tiveram, né, na arte, na pintura, na arquitetura, na escultura e no pensamento, deriva, no fundo, dessa descoberta do conceito de alma, de um princípio unificador na nossa natureza, que permite que a gente deixe de ser seres fragmentados, dispersos, sem orientações, para sermos um ser harmônico. E a beleza tem muito a ver com a harmonia, seja do homem em si mesmo, seja do homem com o universo, né? Então, vale a pena trazer aqui pinceladas muito breves, até muito, eu diria, quase que arbitrárias, né, sobre um pouco dessa história, né, da influência dos cânones gregos, né, não só no pensamento, mas também na arte, né? Isso tudo é muito interessante e nos ajuda a captar depois, né, o que a gente quer, onde a gente quer chegar, que é as raízes filosóficas da estética contemporânea, que de uma forma bastante assim, radical, né, despreza precisamente esses cânones, e essa ideia de um princípio unificador, de uma ordem, de uma harmonia, né, de uma beleza, de um esplendor. Tudo isso parece alheio, né, ao movimento cultural mais contemporâneo, embora isso também seja difícil de unificar, né? Tal a diversidade, variedade, né? E movimentos que a gente vê, né? Então, a história grega tem um período arcaico, né? Antes até se poderia falar de um período homérico, mas situamos aqui o período arcaico, um período clássico e um período helenístico, né? Já é, digamos, uma certa modificação, né, dos cânones
clássicos, com a influência de Alexandre Magno, que vai dominar toda a Europa, influenciar, né, também todo o norte da África e até o Extremo Oriente, né? Digamos assim, aqueles padrões gregos transformados vai dar origem à cultura helênica, né, e romana. O que eu queria chamar a atenção no período arcaico, que é um período anterior à descoberta da ideia de alma, né, que é a ideia socrática, platônica e aristotélica, né, a tríade, né, de pensadores gregos que vão ser assim influentes, né, em toda a história ocidental, né. Percebam que a pintura, por exemplo, aqui é apenas um exemplo, no período grego arcaico, ela se evidencia mais nos aspectos particulares do que numa ideia orgânica mais geral, né? Vejam o sentido de movimento, né, que emerge, por exemplo, numa pintura como essa, né? Mas através das partes e não do todo, né? Mais um exemplo aqui mais geométrico, né, também dessa mesma ideia, né? São as partes individuais, né, uma ao lado da outra, né, quase que de um modo autônomo, né, que vão ser característicos desse tipo de aproximação artística, né? Mais um exemplo, né? O homem aqui não é representado como uma figura orgânica, mas como uma figura fragmentada, né? Ainda no período arcaico, a gente vai perceber uma influência aí da arte egípcia, né, que não vamos ter ocasião agora de me deter nisso, mas é interessante, mas também um tanto quanto hierático, aqui a postura, né? Uma certa rigidez, né? A ideia da simetria e frontalidade é caracteristicamente egípcia. E o corpo humano, nos poemas homéricos, né, vai começar a se transformar, né, precisamente a partir da ideia de uma alma que unifica e que explica o todo, né? Isso que a gente falava ao princípio, né? Nós temos apetites irascíveis, concupiscíveis, tendências, impressões, sensações, mas há algo que permite unificar, né, a nossa própria ação, as nossas próprias decisões. Nós temos uma capacidade de nos autogovernarmos e de trazer uma harmonia de dentro para fora. E é isso que vai ficar plasmado, né, na arte grega e nos cânones dos padrões clássicos. Então vejam aqui a diferença, né? Dá para perceber aqui o que é algo orgânico, algo harmônico, né, que acabou se impondo como um modelo na arte ocidental, né? Então, vejam só, a arte clássica, né, vai representar a figura humana como uma unidade perfeita, né? As várias partes do corpo são representadas não só em relação adequada umas com as outras, mas no seu todo, né? Há algo que governa as partes, por exemplo, como a gente pode observar no discóbolo, né? Olhem o movimento dessa figura, comparando-se com aqueles movimentos das figuras arcaicas. O que a gente percebe aqui, né? Então, aqui vem uma análise. Pensamos no tronco humano como a recordação de uma estrutura completa e complexa de curvaturas que penetram uma na outra, né, mesmo permanecendo diferenciados. Não é que se exclua a fragmentação, mas há aqui uma conexão íntima, interna, né? Então, isso, né, vai nos dar as características da arte clássica, né, sobretudo a partir do século V depois de Cristo, né? A figura do homem, né, passa a ser reproduzida, né, de uma maneira unitária, né, orgânica, né, um centro que regula aquelas partes, assim como a nossa mente e a nossa vontade podem regular, né, as nossas ações, né, aquilo que a gente faz. Então, por isso a ideia de alma dá essa unificação também reproduzida na arte, né? Aqui eu estou me chamando a atenção para a escultura, mas isso também é muito evidente na arquitetura, né? Como a gente viu na primeira aula, a ideia daquela proporção áurea, né, que se reproduz em tudo. O que é isso? É a harmonia, a ordem, a proporção que a gente percebe na natureza e que também aplica nas obras humanas. Harmonia, proporção, né, integridade, acabamento.
e tudo que vai oferecer aquela claridade, aquele esplendor, aquela luminosidade que encanta, que extasia e que permanece, né, ao longo do tempo, chamando a mesma atenção que chamava há 2.500 anos atrás. Né? Esse é o poder, né, do classicismo, né, de permanecer. Né? Por isso mesmo, quando a gente fala de um clássico, fala de alguma coisa que é atemporal, que sempre dialoga com o coração humano, e o mais interessante, independentemente até da época e até da cultura. Então, é algo que tem um poder muito grande, talvez, exatamente por essa conexão com a alma, com esse princípio unificador que os gregos nos legaram, né, com a sua filosofia. Aqui, né, não são mais as partes individuais em si, tomadas com suas funções específicas, porém a soma delas que dão sentido ao todo. Né? Então, aqui exprime, né, um significado, como diz aqui o texto, preciso. Né? E aí, vemos então essa reviravolta cultural que vai se refletir também na arte, né? Reviravolta filosófica que se reflete na arte. Tudo isso por quê? Porque a gente quer chegar a entender as raízes filosóficas das estéticas contemporâneas, assim como a gente pode perceber as raízes filosóficas dessa estética clássica. Né? Péricles, né, foi o grande, aquele grande governante, né, do século V a.C., né, o século que conheceu, né, as figuras de Platão, antes, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, já no século IV, e foi quando a Grécia conheceu o seu esplendor, né? Então aí vem as ideias de atemporalidade, de equilíbrio, de harmonia, de beleza, né? Então a arte clássica ela está comprometida com os ideais de beleza, né? Que tem como inspiração a própria natureza, a própria harmonia e ordem que a gente percebe na natureza. E aí, concluindo, né, tudo que a gente já falou até aqui, o conceito ocidental de alma delineou-se na cultura ocidental, sobretudo com Sócrates, que caracterizou a psique como a capacidade de entender e de querer. Essa capacidade humana superior, vamos dizer assim. Né? E explicou que, para ser verdadeiramente ele mesmo, para que nós nos descobramos, né, na nossa individualidade, precisamos cuidar mais da nossa alma do que do nosso corpo. Coisa interessante. O nosso eu, ele está mais na nossa alma do que no nosso corpo. Né? Isso na visão platônica, especialmente. Né? Aristóteles vai falar dessa integração, né, entre o corpo e a alma. Mas a ideia de alma ela é importante para compreender a arte que se produziu a partir de então. Então vamos agora olhar assim com rapidíssimas pinceladas alguns elementos de história da arte. Eu até peço desculpas, porque é muita pretensão em 30 minutos, né, apresentar um panorama, mas não é um panorama, são flashes, apenas para a gente acompanhar um pouquinho como a própria história, né, da filosofia e da cultura explica também o que a gente vê hoje. E depois, onde foi essa reviravolta no pensamento filosófico que impôs mudanças tão radicais, né, na arte produzida. Aqui eu estou chamando mais a atenção para a arte no sentido da pintura, mas é possível ver isso também na música, é possível ver isso na literatura, é possível ver isso na arquitetura, tudo isso digamos assim, tem a mesma raiz, né? Então é possível a gente detectar, né, esses elementos, né? Se a gente começasse olhando aqui, né, a arte egípcia, que é muito religiosa, enfim, está cheio de elementos, né, relacionados com uma vida após a morte, enfim, ela veio a influenciar a arte grega, não vou explicar aqui como, mas a arte grega, como nós falamos, teve o seu período arcaico e vai chegar ao seu apogeu no seu período clássico, né? Nesse período clássico se estabelecem aqueles cânones, né? O primeiro deles, importante, de Policleto, vejam como ele já tenta, digamos assim, estabelecer um padrão para reproduzir o homem, de acordo com aquilo que ele observa na natureza. Depois tivemos um outro cânone,
também considerado clássico, de Lisipo, que é um pouquinho diferente, tem outra proporção, mas estão buscando harmonia, ordem, proporção para orientar, né, ou seja, para estabelecer um padrão artístico qualquer. Período helenístico, um pouquinho já posterior, né, tem aí se fala, né, no período de Alexandre Magno, que, né, fez todas as suas grandes batalhas e conquistas e levou a cultura grega, né, para todo o Ocidente, né. Eu sempre gosto de lembrar que o Novo Testamento, lá na Palestina, né, no iniciozinho da era cristã, ele foi todo escrito em grego, porque o grego era a língua, né, culta. E por quê? Por influência direta de Alexandre Magno, que entre todas as outras regiões também dominou a região da Palestina, né? A cultura grega ela se impôs, né, a tal ponto que os romanos resolveram imitar até os deuses gregos, né, se diga a escultura, a arquitetura, mas também com características originais. Isso é interessante, a gente vai só aqui dar uma pincelada, né? Aliás, a palavra helenismo, né, tem a ver com isso, falar como os gregos, como os helenos, né? É uma certa imitação, né? A arte romana vai se fortalecer depois. Eu queria só chamar a atenção aqui para a escultura romana. Temos aqui um exemplo, a estátua do imperador Augusto. Percebam as diferenças, já a romanização, né, do ideal de perfeição grego. Ele é bem realista, né? Ele não está assim, lindo de morrer, né, o imperador, né? Ele está aí demonstrando o seu poder e a sua força, mas com muito mais realismo do que, por exemplo, né, outras referências gregas, né, como o próprio Discóbulo, né? É algo assim mais perfeito, né? Aliás, às vezes eu penso assim, né, quando a gente vê uma escultura dessas tão maravilhosa, no fundo ela está nos desafiando, né? Você vê, por exemplo, um Davi de Michelangelo, né? Será que a gente não poderia ser um pouco melhor, né? E olha que interessante, né? Quando a gente vê uma estátua, por exemplo, como a Vênus de Milos, a gente não imagina assim, eu gostaria de ser assim. Não é que eu vou tentar imitar aquele padrão, como às vezes a gente tenta imitar, né, certos padrões estereotipados de beleza. Porque é como se a gente quisesse imitar o exterior. O que uma Vênus de Milo nos fala é de outra coisa. É de uma ordem, é de uma harmonia, de uma proporção que eu só posso imitar na minha alma. Não se trata de reproduzir aqueles traços. Então vejam como é muito diferente a proposta estética clássica e a proposta estética contemporânea, que é você imitar um exterior, uma forma, né? Mas não a alma, não tem nada que ver. Então, enfim, isso aqui, por exemplo, por enquanto fica como uma interrogação para a gente pensar, né? Uma coisa é se desafiar a ser melhor, outra coisa é se desafiar a ser igual a alguém que você não é. E outra coisa é você se desafiar a ser melhor do que aquilo que você é. E pode ser, e pode vir a ser. É bem diferente. Depois, né, com a influência do cristianismo, né, a gente teve toda uma era de arte e educação, né, de catequese, né, de uma arte também sacra. Em que sentido? Às vezes eu penso que a gente pode dizer que toda arte, toda obra de arte genuína, ela tem algo de religioso. Ela te conecta de alguma maneira com o divino. Isso não necessariamente significa, aliás, não significa arte sacra. É diferente a arte que é produzida para os templos, né? Para a liturgia, né? Um altar, uma veste litúrgica, um cálice, né? Uma patena. Né? Tudo isso é uma arte sacra, ela serve diretamente ao culto, à religião, e ela tem toda também uma beleza e umas características, né? Se a Daia estivesse aqui, eu pediria para ela falar do uso das pedras preciosas, né? Na liturgia, tem um sentido também, né? Enfim, isso é uma coisa, a arte sacra. Outra coisa é que o homem plasme, né, na sua obra sempre um sentido transcendente, religioso. Isso é comum a quaisquer religiões, culturas, civilizações, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar que toda arte ela é religiosa. Mas também existe a arte-educação, a arte-catequese, e isso se plasma, né, de uma maneira incrível também na iconografia cristã,
né, que é precisamente a arte a serviço do sagrado, a serviço da fé, né? Então a gente vê, sei lá, uma arte qualquer, um Cristo, né? Cristo Pantocrator, né? Rei do universo, né? Com a sua coroa, né? A sua aura, a sua bênção, o livro sagrado, as cores, tudo ali nos fala da majestade do Cristo, né? E é bonito a gente ver leituras muito contemporâneas, né? Por exemplo, desse ícone clássico, como a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida. É impressionante como o Cláudio Pastro, né, ele tem, né, uma originalidade muito própria e muito contemporânea, mas, ao mesmo tempo, ele adota cânones clássicos, né, na sua reprodução. É maravilhoso, aliás, uma visita ao Santuário Nacional de Aparecida orientada, que é realmente maravilhoso aquilo que a gente pode observar lá. Dentro dessa arte românica, né, a gente chama a atenção aqui já no início, já do período feudal, né, mas que vai se aprofundando ao longo da Idade Média, onde a gente vê, sabe aquelas igrejas que até parecem meio que fortalezas, né? A gente quase que está pensando que estão temendo as invasões dos bárbaros, né? Geralmente são de altura mais reduzida, tem aquele arco romano característico, né, da arquitetura romana, os triângulos são menos pontiagudos, né? Então tem a arte românica que depois, né, já na entrada do século XII e XIII, vai se modificar e vai dar origem ao que nós chamamos a arte gótica, né, que se manifesta na arquitetura, na escultura, e que tem muito a ver com o louvor a Deus, né, com o esplendor divino, com a claridade que emerge dos vitrais, né? Então, a gente vê aqui uma alteração, né? A arquitetura românica tem umas determinadas características. Por exemplo, algumas de vocês, né, visitaram comigo aqui o Mosteiro de São Bento, né, que é neorromânico. Ele tem muitas reminiscências da arte romana, né? Se a gente visitasse a Catedral da Sé, a gente veria reminiscência da arte gótica, mais do que da arte românica, penso eu. É um neogótico, não é um gótico original, obviamente, né? Então, aqui, né, exemplo de arte gótica, né, a Catedral de Milão, né, com todos os seus pontiagudos, né, que apontam para o céu, né, que nos fazem, né, diante de um vitral, né, olharmos para cima necessariamente, né, quase que convida a uma adoração, né. Temos ainda como um exemplo de arte medieval e também religiosa as iluminuras, gente, isso é fantástico, né, cada missal, cada Bíblia, né, minuciosamente trabalhada, inclusive as letras, né? Hoje a gente usa lá no nosso computador, né, variedade de letras, né? Vejam lá esse tipo de letra mais gótica, né? E já então, né, finalizando a Idade Média, a gente vai ver o renascimento, né, cultural, né, religioso também, em algum sentido, né, com a Reforma Protestante. Vamos ter aí todo um retorno, né, àqueles padrões clássicos anteriores, greco-romanos, que vai se tornar novamente um ideal de referência de beleza. A arte gótica ela é bem mais livre, ela é bem menos refém, digamos assim, daqueles padrões mais clássicos. Ela é bastante original, aliás, bastante original, né? Tem a sua beleza, mas com outras referências, né? Já a arte renascentista, ela vai tomar novamente as referências clássicas greco-romanas, né, que a gente apresentou no início. E aí temos nomes incríveis que nós conhecemos, né, como Leonardo da Vinci, que fez, por exemplo, né, a pintura, o afresco, né, da Última Ceia, que está dentro de um contexto religioso, de uma casa religiosa, de uma igreja, né? É uma arte sacra isso daqui, a gente pode chamar, né? Temos Michelangelo, né, insuperável, Rafael, né? Aliás, a primeira vez que eu fui a Roma, enfim, fui para um evento muito específico e não tinha muito tempo, mas eu não podia deixar de ir nos museus vaticanos. Então, eu já fui com uma ideia fixa, eu só quero ir nas estâncias de Rafael e na Capela Sistina, mais nada, né? Porque não vai dar tempo para mais, né? Porque a gente é capaz de se perder lá e pode ficar lá dias, o tempo que você quiser, que você não vai esgotar as maravilhas que você tem para apreciar, né? Ali a gente tem muita coisa da arte renascentista realmente maravilhosa, né? Donatello, Botticelli, enfim, não faltam referências maravilhosas, né,
do Renascimento para entender, né, esse humanismo que está no centro da arte clássica, da arte grega, da observação da natureza, do homem, da alma humana. Já na arte medieval, especialmente na arte gótica, a gente tem uma referência no divino, no transcendente, na claridade, no esplendor, aquilo que te leva a orar, né? Percebam que é diferente, né? Embora cada um, dentro da sua proposta, né, e da sua visão de mundo, sempre interessantíssimo, né? Sempre nos inspira, né? Depois veremos o barroco, né? Que é, digamos, uma arte mais... Vou ver aqui, depois eu conserto aqui o slide, né? O barroco já é uma arte muito mais, assim, romântica quase, né? No sentido de que ela é mais emocional, essa é a palavra que eu quis dizer, né? É mais emocional, ele é cheio de contrastes retorcidos, né? De contrastes de luzes e cores, né? Vimos aí o Caravaggio, né? Como um pré-barroco, né? Contrastes, né? A música barroca ela é totalmente contrastante também, né? E a arquitetura também, né? Então a gente fica, quando a gente vê, por exemplo, as obras, né, de um barroco tardio aqui, como do Aleijadinho, né? Tudo, né, uma coisa assim emocionante, né? E cheio de contorcionismo, né? Então é diferente do clássico, é diferente, né? Responde a um outro momento. Aqui eu só quis chamar a atenção para duas artistas mulheres, né, que não são muito mencionadas, né? A Sofonisba, né? Anguissola, né, que é uma mulher que fez aí pinturas incríveis, e ela mesma foi retratada, né, pelo Van Dyck no final da vida, essa senhorinha aí, né? Mas que tinha características muito interessantes, né? Temas históricos nos seus retratos, uma grande retratista, né? Alguns temas não eram permitidos às mulheres, né? Elas não poderiam ficar, por exemplo, pintando nus, então elas tinham menos oportunidades, né, de representar a sua arte. Mas tivemos aí grandes artistas, uma também conhecida, Artemisa, né? Artemisa, que é uma pessoa importante também aí desse período já pós-Renascimento, assim, nessa fase ainda, mas que também inspirou muitos outros artistas, né? Aqui é a obra, um tema bíblico, né? Que é quando a rainha Esther, né? Destrói lá o Holofornes, né? Enfim. Depois desse período clássico, vamos chamar assim, vem o período neoclássico, que é um clássico um pouquinho mais matizado, um pouquinho menos vibrante, eu diria. Ele é mais, assim, né? Menos vibrante e também menos religioso, né? O Renascimento ele é uma arte muito religiosa também porque ela era patrocinada. Os grandes mecenas muitas vezes eram papas, né? Então isso também explica, né, em algum grau, essa arte tão, uma arte como Moisés, como a própria Capela Sistina, né, que é o tema da criação, é toda uma catequese, né, a Capela Sistina, e foi patrocinada pela Igreja, né, os grandes mecenas da época. O período neoclássico, né, foi um movimento artístico um pouquinho posterior, né, já do século XVIII, né, já prenuncia aí com o objetivo, né, de resgatar aqueles valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade, porém de uma maneira menos religiosa, né? Aqui eu aponto algumas das características, né, como a valorização desses padrões estéticos da arte clássica, a influência, né, das ideias do iluminismo, da prioridade da razão, né, sobretudo, vejam, sempre a gente volta para a alma humana, né? A prioridade da razão na ordem, na concepção de tudo, né? Aqui eu não vou me deter muito, mas alguns autores neoclássicos, né? Aqui também, veja, né? Um nu, assim, muito, talvez diferente, né, do que a gente veria num clássico, né, mais de raiz, né, como a gente poderia dizer, né? Aqui o Rapto das Sabinas, né? E aí chegamos ao período romântico, né, que é já o movimento, a libertação das paixões, né, aquele colorido, né, aquela vivacidade, né? É um movimento artístico, político e filosófico, né? A gente já pode aqui pensar, né, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, né?
vemos o movimento, né? Aqui até, talvez, não sei se dá para enxergar muito bem, né? Uma diferença, né, entre o classicismo e o romantismo. Né? O classicismo, um padrão clássico, o romantismo um pouco mais livre em relação a padrões. Né? O universal do classicismo, o individual, né, do romantismo. Né? O objetivo versus o subjetivo, antiguidade clássica, antiguidade medieval, que era mais romântica, era mais cheia de paixão. Né? Um rigorismo, né? Uma conexão com o paganismo ou com o cristianismo, né? O romantismo tem disso, de fé também, de imaginação, de sensibilidade, de libertação, né? E várias liberdades, né? Que o período mais clássico não se permitia, né? O neoclássico também, né? Então, aqui tem um exemplo, né? O Turner, vejam só, né? Como se percebe aqui a ideia romântica. Percebem isso? Sim, né? Toda a movimentação, né? Aqui, Delacroix, né? Vejam aqui a diferença, né? Essa força, né? Que a gente percebe aqui. Isso vai derivar para o realismo, né? Se a gente pensa, por exemplo, em autores, se a gente quiser na literatura brasileira, românticos, né? Como José de Alencar, né? Iracema, a Virgem dos Lábios do Mel, o cabelo mais negro do que as asas da graúna. É uma ideia idílica, né, da descoberta do Brasil e os índios aqui, que a gente sabe que não eram assim tão idílicos, né, não viviam em tanta paz. Né. Porém, se a gente pegar um realismo, né, do Machado de Assis, como ele descreve os sentimentos das pessoas, a malícia, a ironia, né, as intenções retorcidas, é outra coisa, né? Uma coisa é o romântico, outra coisa é o realista. Isso também aparece em todas as artes, né? Aqui apenas para citar, por exemplo, né, o realismo francês, né? Courbet, né? Olha esse rosto, né? Olha lá os outros ali, né? Fazendo uma ação de catar, né? Batatas, né? Então isso é uma arte realista, né? Em contraste com uma arte romântica ou com uma arte clássica, neoclássica. Né? Depois nós chegamos no impressionismo. Agora está tendo aqui no Shopping Paulista, né, uma oportunidade de se aproximar da obra de Renoir. Né? Aí vejam, já estamos aí no âmbito da fotografia, eles querem fugir da fotografia e tem a sua originalidade própria. Né? Renoir, Degas, aqui no Brasil e no MASP a gente tem muitas obras desses autores, Ben Lagão, Pissarro, Manet. Né? Então estamos aqui já, né, no final do século XIX, né, início do século XX, vamos chegar na Arte Nouveau, né, que já é uma volta a tentar imitar a natureza com bastante originalidade, aqui na arquitetura, Gaudí, né? Não vou aqui me deter nas características, fauvismo, né? Expressionismo, surrealismo, né? Expressionismo do Van Gogh. Né? Apenas a pesquisa no domínio do psicológico, queria chamar a atenção para isso. Por quê? Porque também no final do século XIX, início do século XX, a ciência, né, da psicologia encontra o seu lugar. Então isso vai se refletir também nas obras, especialmente no campo da pintura, né? Com essa ênfase no psicológico e até no inconsciente, né? A gente vai ver o inconsciente representado, o mais abstrato, né? É um mundo que a gente não conhecia, vamos chamar assim, né? Ou pelo menos não estava ainda representado, né, plasticamente. Então vejam como também aquilo que os artistas plasmam tem a ver com o momento em que eles vivem, né? E os valores, né, contemporâneos. Né? Aí vamos chegar no Cézanne, né, que vai ser um precursor do cubismo, né, das formas geométricas. Antes dele, né, Van Gogh, que eu pessoalmente gosto muito, que ele vai procurar uma proposta de beleza através da cor. Né? Então, ele é bastante arbitrário em relação às cores que ele utiliza para representar o que ele quiser, né? Mas sempre assim, muito vibrante, muito expressivo, né? Muito emotivo. Né? Temos aí muitos autores interessantes, mais contemporâneos, Toulouse-Lautrec, né? Munch já aí, né? Aquela coisa um pouco forte. E aqui que já vão partir, né, para uma linha mais abstrata, né? Como Paul Klee, Modigliani.
Picasso, nem se diga, né? As formas geométricas, Braque. Chegamos ao dadaísmo, que já é o descompromisso com qualquer ordem, harmonia, proporção, todos aqueles padrões clássicos, né, são absolutamente desprezados. E chegamos até, digamos assim, numa certa provocação. Né? Não queremos nenhum padrão. Né? Talvez o Duchamp seja o mais representativo, né? Quando ele coloca bigodes na Mona Lisa e numa exposição de arte apresenta um pinico como uma obra artística, porque no fundo a arte é aquilo que a gente acha que é. É muito mais uma expressão do eu individual do que qualquer compromisso com você. Né? Eu sou mais eu. Né? Não estou comprometido com a ideia da comunicação. Estou comprometido com a ideia da minha autoexpressão. Né? Chegamos ao surrealismo, né? Miró, né? Magritte, né? Salvador Dalí, que é um grande artista, né? Muito original, muito interessante. E depois chegamos na arte abstracionista total, né? Do Kandinsky, que também, né, é um artista interessante. Bom, tudo isso para a gente dizer que, de acordo com a época, de acordo com os valores filosóficos que inspiram, né, determinadas manifestações humanas, a arte vai variar, né? Em alguns casos, ela está comprometida com a beleza. E, mais recentemente, ela não está comprometida com a beleza. Aliás, ela não quer saber, né, de nada que seja, digamos assim, uma relação, né, com a natureza, no sentido de reconhecer um criador e algo que eu devo reconhecer, plasmar, reverenciar. Não, é muito mais a autorreverência. Né? Ou, se é uma comunicação com o todo, tem muito a ver com a ideia da denúncia, do protesto, ou até mesmo da propaganda. E isso tem a ver com filosofia. Né? Então, agora, vou tirar aqui da bibliografia, eu queria voltar ao início, né, para trazer um pouquinho de como foi essa transformação, né, da fundamentação objetiva da beleza, de acordo com aquilo que a gente observa, né, percebe e harmoniza, para uma visão completamente subjetiva do fazer humano, e a arte é aquilo que eu acho que é arte, aquilo que eu digo que é arte. Né? Muito menos do que uma ideia de comunicação universal. Isso tem raízes, né, não muito remotas, né, e também permite a gente se situar melhor, né, nesse universo assim, um tanto quanto confuso, né, que a gente observa hoje. Né. Claro que há muita coisa boa sendo produzida também hoje, né, no campo da arquitetura, da decoração. Tivemos aqui semana passada, né, a Cissa com as suas ideias, né, algumas delas muito originais. Né. Claro que há, né, arte, mas além da arte, há também propaganda, há também denúncia, há também mercado da arte, né, que, enfim, vende de acordo com aquilo que uma determinada elite entende que é valioso, e as razões pelas quais determinada elite entende que aquilo é valioso não necessariamente tem a ver com compromissos mais clássicos ou mesmo com a beleza. E aí, então, tem todo o assunto da indústria cultural, tem toda a indústria do entretenimento, que não necessariamente está interessada em manifestações artísticas, e sim em entretenimento, que é outra coisa, né? Eu acho que outro dia eu dizia isso aqui, né? Assim como nem tudo que produz a indústria alimentícia é saudável, e a gente pode chamar de comida, nem tudo que produz a indústria cultural, né, é saudável e a gente pode chamar de arte. Porque não é tão arbitrário assim. Né? Por quê? Porque o ser humano não é simplesmente um puro, né, complexo de emoções e paixões. Não se vive assim. Né? Isso pode, dentro do meu quarto até pode ser. Fora daí, se eu me relaciono com pessoas, existem padrões de comunicação. Né? E isso basta olhar a questão da sociabilidade humana. Então, enfim, tem raízes aí de entendimento, né, da própria existência para chamar qualquer coisa de válida, igualmente válida, ou até superior, porque eu, pessoalmente, assim o considero. Né? Mas isso é um padrão altamente individual. Né? Então, temos aí esse complexo, né, para organizar. Né? Então, o conhecimento, gente, durante muito tempo foi entendido como a adequação da mente à realidade das coisas. O que é a verdade?
né, na linguagem aristotélica, é quando a nossa mente se adequa à realidade. Se eu digo, isto aqui, né, é um instrumento para ligar e desligar um data show, se de fato isso for verdade, a sua mente se adequou à realidade. Já isso daqui, que é um instrumento para ligar ou desligar ar-condicionado, não serve para ligar data show. Se eu por equívoco pego esse daqui, eu não vou conseguir ligar. Isso não é verdadeiro, é falso. Dizer que isso daqui é um instrumento para ligar data show. Então, só que existem coisas diferentes, nem sempre claramente delineadas. Por exemplo, às vezes a gente está certo de alguma coisa, eu tenho certeza, mas não é verdade. Eu posso estar certa que isso aqui serve para ligar o notebook, para ligar o data show. Eu tenho certeza. Acho que esse aparelho aqui está quebrado. Então, a certeza é um estado subjetivo da minha mente. É o grau de adesão a uma determinada proposição. Eu adiro a essa proposição com muita certeza. Não tenho dúvida. Para mim, é um aparelho que serve para ligar a data show. Estou certo disso. Agora, isso é verdade? É outro assunto. A verdade é a adequação da mente à realidade, alguma coisa que está fora de mim. Então, às vezes nós temos muitas certezas, mas são falsas. Por quê? Porque não conectam com a realidade. Né? Deu para entender essa diferença? A certeza é algo subjetivo. A verdade é algo objetivo. Algo objetivo, que está diante de mim. Então, durante muitos séculos, né, a ideia de beleza esteve mais conectada à objetividade, algo que está diante de mim, que tem propriedades tais que permite eu afirmar que isto é belo, objetivamente falando, independentemente da minha percepção. Algo é belo em si, está diante de nós. A gente percebe a beleza e a gente participa dela em diferentes graus, né? Há objetos mais belos, menos belos, pessoas mais belas, menos belas, animais mais belos, menos belos. Isso tem a ver com algo de verdade, com algo de ser, com algo de objetivo que está diante de mim. Na virada filosófica, que começa no período moderno, a beleza, como aliás toda a realidade, deixou de ser considerada como algo que se impõe diante de mim e que eu devo descobrir. Não, a verdade é algo que eu crio, que eu determino. A verdade é subjetiva. É como se distanciassem, né? Aliás, deixassem de estar distanciadas a ideia de verdade e de certeza. Agora, aquilo do qual eu estou certo é verdade, é a minha verdade. Né? Então, só existe a verdade subjetiva, não existe a verdade objetiva. E por isso todas as verdades são, entre aspas, são igualmente válidas. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Para mim isso é ótimo, para você não é. Para mim isso é bom, para você não é. A gente apenas admite aquelas verdades socialmente necessárias, né? Então, por exemplo, é necessário a gente seguir a direção de determinada rua. Então, a gente, não, mas é que para mim é melhor do outro jeito. Você não vai fazer isso, porque socialmente isso te implicaria uma multa, um risco de vida, eventualmente até uma prisão, porque você é louco, né? Então, a gente tem uma série de convenções às quais a gente adere por necessidades sociais indeclináveis, porque o homem vive em sociedade. Mas é como se tudo isso daí fosse convenção e a verdadeira verdade é aquela que eu determino. Então, na vida privada, às vezes eu digo, vale Nietzsche, é válido tudo, qualquer coisa, e na vida pública a gente tem que ter os convencionalismos kantianos. Muito bem, e como é que isso se reflete nessa visão, né, de que tudo é válido, eu sou mais eu, não existe verdade, eu que determino o que é bom, o que é mal, o que é belo, o que é feio, o que é verdadeiro, o que é falso? Né? Isso tem, digamos assim, eu diria, né, uma das possíveis raízes para o que a gente interessa agora ver mais de perto, que tem a ver com a estética, é em David Hume, né? David Hume foi um filósofo muito importante, escocês, também porque ele influenciou muito Kant, né? Porque ele deu muita importância à experimentação, à sensação, né, como a fonte da realidade. Né? Ele diz, não existem princípios universais, não existe princípio da causalidade. Né? Por exemplo, quando a gente diz assim, o calor dilata o ferro.
né? O calor dilata o cobre, o calor dilata o zinco. E aí a gente conclui, bom, o calor dilata os metais. Segundo Hume, a gente não pode fazer essa inferência geral do particular, porque a gente só conhece o particular, o singular, o individual. As generalizações estão na nossa mente, não na realidade. Então, olha o que ele começa a dizer, é a nossa mente que atribui determinadas conexões no mundo real, porque a gente só conhece aquilo que os sentidos nos apresentam. Então, ele vai criar até uma autêntica teoria do gosto, né? Mas que engraçado, por que as pessoas, né, têm bom gosto ou mau gosto? Se são as nossas impressões que determinam sempre a realidade das coisas. Como é que a gente chega, né, à ideia de um gosto universal? Ele não consegue resolver essa questão. Kant irá tentar resolver, e até de uma maneira bastante bonita, coerente com todo o pensamento kantiano. Mas, no fundo, Hume, ele, ao negar o princípio da causalidade, ele cria esse abismo entre aquilo que é a nossa razão e aquilo que são as nossas sensações. Não há essa conexão. Então, vejam aqui essa ideia aplicada ao gosto, em David Hume. Um milhar de sentimentos diferentes, motivados pelo mesmo objeto, serão todos eles corretos, porque nenhum deles representa o que realmente há no objeto. É preciso ditar não umas leis gerais, mas umas regras práticas para o exercício do gosto. Por exemplo, a observação atenta e detalhada dos objetos, a comparação dos objetos que provocam o gosto, o esforço por liberar-se de todo tipo de preconceitos na observação dos mesmos, a educação do gosto mediante o exercício dessas normas práticas, ele tem um livro que se chama assim mesmo, Normas Práticas, né, para o gosto, é que explica que um gosto seja mais qualificado do que o outro, de modo que se possa falar de delicadeza do gosto. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Vejam o quão artificial é isso daqui, o quanto isso é convencional, não há nada de objetivo. Aqui, toda a educação para o gosto é uma questão de convencionalismo, de regras. Embora a gente diga que a gente não está vinculado à realidade, a gente está vinculado a regras, porque a vida social exige regras. E isso também acontece no campo estético. Depois eu não vou aqui me alongar, apenas mencionar alguns autores que trouxeram essa investigação estética para a filosofia contemporânea. Porque não era, claro que a estética sempre esteve presente no pensamento filosófico ao longo dos séculos, mas da forma como uma ciência à parte, um ramo específico dentro da filosofia, que tenta relacionar, por um lado, a realidade da universalidade do juízo estético, seja nas obras da natureza, seja nos padrões clássicos artísticos. É universal isso daí, a adesão. Mas como que isso se compagina com a ideia moderna e contemporânea de que nós somos os autores da verdade? Que não existe nada fora de mim objetivo que determine o que é verdadeiro ou falso, o que é bom ou ruim. Ou seja, temos aqui um problema filosófico, porque a gente admite a universalidade do gosto, porque isso está diante de nós, a universalidade do belo, mas ao mesmo tempo a gente admite o império do eu, acima de tudo e de qualquer coisa. Então essa questão, né, quem vai procurar resolver é Kant, mas alguns autores a trouxeram, como Burke, Baumgarten, né, a teoria do gosto, que é o autor de um livro que iniciou praticamente a estética como disciplina filosófica, e finalmente Kant, né, que buscou, né, metodicamente um critério que tornasse compatível a generalidade do juízo universal, né, de gosto, com, ao mesmo tempo, o fato de que ele é percebido sempre de um modo individual. Então, para tentar resolver isso, Kant utiliza todo o seu sistema filosófico, né, que é a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e, finalmente, a crítica do juízo, que ele vai tentar decifrar esse enigma do que é o juízo estético, universal, mas, ao mesmo tempo, totalmente individual. Então, ele vai entender que as nossas faculdades, né, imaginativas, sensitivas, intelectuais e morais, num livre jogo, captam, sem um conceito específico, aquilo que é belo, mas temos o agrado estético, o sentido estético. Então, para a gente decifrar aí o pensamento de Kant, teríamos que passar por toda a filosofia dele, que não é aqui agora, né, a proposta. Mas é interessante essa intuição, ele tenta compaginar isso, porque de fato é assim.
há uma universalidade e há uma individualidade, né? E há também padrões, há mau gosto e bom gosto. Para isso existe personal stylist, né? Pessoas que dão aulas sobre colorismo, né? A sua cartela de cores, porque há coisas que objetivamente caem melhor do que outras, né? Há designers, né? E é interessante, porque mesmo nos, digamos assim, né, nos elementos mais contemporâneos, né, da nossa vida cotidiana, né? Eu penso na Apple, né? Como o estético ali é importante para explicar o êxito, né, de uma proposta como essa. O Steve Jobs era um cara que tinha um senso estético altamente apurado, né, e isso comunica com milhões de pessoas, né. Por quê? Porque tem ali uma beleza, né, numa linguagem contemporânea, mais minimalista, nada de rococó, né, mas real, né. Então, essa é a sabedoria aí dos grandes artistas que permanecem contemporâneos, né, que, aliás, serão clássicos, né? Hoje são contemporâneos, mas serão clássicos, né? Então, Kant dá aí o seu fundamento do juízo estético, né, no livre jogo das faculdades espirituais do sujeito, né? O belo é aquilo que é reconhecido sem conceito como objeto de um prazer necessário. A beleza seria a forma da finalidade de um objeto. Olha que coisa bonita, que dá a impressão de ordem e harmonia. Isso pode parecer assim muita viagem, mas não é, né? Por quê? Porque a ideia da finalidade é o que há de mais racional, né? Lembra de um exemplo que alguma vez eu já dei aqui, né? Que a gente está aqui diante de uma sala de aula, né? Um auditório com as cadeiras para lá, o professor aqui. Isso supõe uma finalidade. Se nós tivéssemos aqui outra função, outra finalidade, essa disposição não seria adequada, né? Se formos fazer aqui um salão de baile, precisaria afastar todas as cadeiras, né? Não é essa a proposta. Então, a finalidade é que vai nos dar o juízo, inclusive sobre a beleza. Agora, essa finalidade não é algo material, é algo formal. Então, quando a gente capta a finalidade, a forma, a gente tem a ver isso com a nossa percepção de beleza, né? Então, claro que o raciocínio kantiano ele é bem sofisticado, enfim, mas ele, eu acho que aponta para algo fundamental. Por quê? Porque é racional. A finalidade, a ideia de fim, ela necessariamente está vinculada à ideia de razão. Nós sabemos por que fazemos, para que fazemos. Os irracionais, não, né? As abelhas fazem exatamente a colmeia como fazem há 2000 anos, e nós fazemos as nossas casas de uma maneira muito diferente do que nós fazíamos há 2000 anos. Por quê? Porque nós somos racionais, né? E tudo que a gente faz tem em vista esse elemento racional, né? E também a beleza. E aí, eu gosto de terminar com essa... Aliás, não é ainda terminar, desculpem, falta um pouquinho, mas bem pouquinho, gente. Com essa frase do Kant que eu acho maravilhosa, né? Aliás, essa frase está no túmulo do Kant, né? Porque expressa muito bem, né, a sua visão de mundo. Duas coisas preenchem o espírito de uma admiração e uma veneração crescentes e renovadas, à medida que a reflexão nelas incide. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Coisa maravilhosa, né? Duas coisas enchem o nosso coração de estupor, né? Que é a beleza da natureza, o céu estrelado sobre mim e a lei moral, né? Que nos incita ao bem. É isso que Platão definiu tão bem, né? Como a ideia mais elevada, a ideia de bem, né? Que nos move, né? Essa nossa tendência a buscar o que é bom, a bondade, né? Quanto mais se pensa, mais ele fica extasiado com essas duas ideias, né? Então, Kant é um filósofo profundo. Porém, já estamos aí, né? Ele é contemporâneo, né, da Revolução Francesa, e depois haverá Hegel, né, e o marxismo, e uma visão muito mais utilitária e pragmática, e uma visão muito mais materialista da própria história, onde não há lugar para a beleza. A arte é uma coisa que pertence ao passado, né, dos que nos dominaram, estão nos museus, né? Não é algo contemporâneo, agora a gente vive numa sociedade pragmática. Hegel tem um livro importante que se chama Lições de Estética, né? E eu vou citar aqui uma frase, né? A arte, como um momento já consumado ou passado de um processo, não pode trazer descobertas ou surpresas no âmbito significativo.
A arte, pelo que se refere a seu destino supremo, é e permanece em nós no mundo passado. Com isso, também perdeu para nós a autêntica verdade e vitalidade. E depois veremos a arte agora a serviço de uma outra proposta. Se a arte esteve a serviço da religião, agora a arte está a serviço de outra visão de mundo. Para nós, a arte já não é a forma suprema sob a qual a verdade se faz existente. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria chegar, finalizando, e apenas um videozinho de poucos minutos, se vocês acharem uma boa ideia, né? Então, existem versões meio que rivais da própria estética, né? Assim como existem versões rivais da ética, também existem versões rivais da estética. A gente poderia pensar, será que existe mesmo beleza nas coisas, no universo ao nosso redor, ou não? Então, há quem diga que não, né? O que existe é poder, triunfo, vontade de dominar, indústria, mas beleza mesmo naquilo que a gente faz? Não, né? Existe beleza? Sim, existe. Mas ela está nas coisas? Não, né? Está no sujeito, é o consenso, como diria David Hume, aquilo que as normas práticas para a educação do gosto, né? Isso aí é que vai fazer com que se considere determinadas realidades como belas ou não, né? Kant vai um pouquinho mais longe, porque ele fala que está no sujeito, mas na relação do sujeito com o objeto, né? Na forma captada como fim pelo sujeito, no livre jogo entre a imaginação e o entendimento, né? Lembram que quando a gente apresenta aquele slide que tenta assim, esquematizar um pouquinho a pessoa e a natureza humana, a gente fala dos sentidos internos da imaginação e do entendimento. Em Kant, isso daí se adequa mutuamente para que a gente perceba a beleza, né? Está aí o juízo da beleza, né? Mas não está, né, em relação com a coisa propriamente dita, não é a coisa em si que me informa sobre a beleza, né? Mas, para uma visão mais objetivista, né, clássica, a beleza sim está nas coisas. Proporção, harmonia, claridade, tudo isso está. E o nosso juízo se adequa a essa realidade, entendendo que sim, que há beleza ali. A gente subjetivamente acolhe, aceita aquilo que objetivamente nos é apresentado. Percebem a diferença? Então, qual que é o grande elemento revolucionário aqui? É o relativismo. O relativismo absoluto, né? Por quê? Porque, contemporaneamente, a liberdade é um valor fundamental. E pode parecer que, se a gente disser que é algo objetivo, válido para todos, a gente não estaria sendo livre. Só que, se a gente voltar um pouquinho para o nosso esquema, a gente veria o seguinte, que a liberdade, ela não briga com a verdade. Por quê? Porque são coisas diferentes. Liberdade não é o mesmo que onipotência. Então, eu não posso, né, fazer que haja asas em mim. Mas não significa que eu não seja livre, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Existe algo que me é dado, que é a minha natureza. E dentro disso eu posso agir de um jeito ou de outro, eu sou livre. Claro que a minha liberdade não é o mesmo que a onipotência, não é que do nada eu possa me reinventar a cada 3 minutos. Não posso, eu não sou onipotente. Embora algumas propostas contemporâneas queiram dizer que sim, que a gente é onipotente, a gente se reinventa, mais ou menos, né? Porque a gente tem um passado, tem um futuro, né? Há uma narrativa na nossa história, na nossa vida, né? Então não existe essa onipotência absoluta. Por quê? Porque eu não sou Deus. Então quando eu percebo que eu não sou Deus, eu sou uma criatura diante de quem o universo se abre e eu posso reconhecer, perceber e agir de acordo com isso, eu percebo que eu sou livre, mas eu percebo e admito que eu não sou onipotente. Então existe verdade e existe liberdade. Uma coisa não se opõe à outra, como determinadas propostas contemporâneas parecem querer dizer. Verdade é sempre uma noção sob suspeita. Você está sendo dogmático, né? Você está sendo fundamentalista. Você afirma que há uma verdade. Mais ou menos. Pode ser até que eu seja mesmo fundamentalista ou dogmático, mas não necessariamente o fato de admitir a verdade significa que a gente seja fundamentalista ou dogmático. São coisas diferentes também. Assim como liberdade não é a mesma coisa que onipotência. O relativismo, obviamente, é válido para quase tudo, né? Eu diria tudo é relativo, quase tudo, né? Não é relativo, por exemplo, que eu seja homem ou mulher. Isso é um dado da minha natureza. Claro que eu posso, se eu quiser, fazer as alterações que eu quiser
com tudo que a tecnologia me permite. Mas isso não deixa de partir de uma realidade que me foi dada. Então, o relativismo é a concepção segundo a qual a nossa liberdade se restringiria se admitíssemos que existe uma verdade para todas. Então, é essa briga entre a ideia de verdade e a ideia de liberdade, ou seja, é uma confusão em relação à própria natureza do homem. Uma coisa é o homem ser uma pura capacidade de escolher, a proposta existencialista, nihilista, não existe razão, existe vontade. O homem é fundamentalmente a sua vontade. Isso está muito expresso, né, num filósofo como Nietzsche, né? A vontade de poder, o super-homem, né? A genealogia da moral é a suspeita, inventaram uma moral porque as pessoas não têm coragem de ser felizes. Isso é uma hipocrisia que começou com Sócrates, né? Porque o homem é poderoso, eu sou o super-homem, é a minha vontade que determina a realidade das coisas, né? Então, ou seja, a gente chega no arbítrio, que não é o mesmo que livre. A liberdade não é a mesma coisa que o livre-arbítrio, lembram já? Em alguma ocasião, coloquei essa distinção. Claro que eu tenho a capacidade de escolher. Agora, eventualmente eu tenho capacidade de escolher e não tenho liberdade. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa viciada. Eu escolho de novo aqui cheirar o meu crack. Porque eu sou livre? Não, porque você tem livre-arbítrio, porque liberdade você não tem. Você está totalmente escravizado por isso que é inferior a você, que é o seu impulso. Imagina, Platão, né? A República, 5 séculos antes de Cristo, né? Falava assim que o autêntico tirano é um autêntico escravo, né? Porque o autêntico tirano, a pessoa que é arbitrária, no fundo, ela é escrava das suas paixões, sejam elas quais forem, né? Enfim, o relativismo ele tem seus limites, né? Que é dado porque a nossa natureza nos foi dada. Não fomos aqui, não nasci porque eu quis, né? Isso me foi dado. Então, reconhecer isso e essa verdade não significa que eu não seja livre, porque eu posso dar à minha liberdade a orientação que eu quiser. Às vezes até contrariamente à natureza. Perfeito. Embora hoje também a cultura contemporânea tenha esse valor muito lindo, que é essa veneração pela natureza, né? Essa percepção, né, de que há coisas que são intocáveis, né, por motivos fúteis, né? E isso é um valor interessante. E eu acho que a liberdade é um valor muito importante. Sim, fantástico mesmo, né? Não temos por que estar sempre presos a determinados padrões, regras, né? Nós somos livres, mas somos livres porque somos racionais, né? Então, a gente desprezar a racionalidade em nome da liberdade empobrece muito a nossa liberdade, até esse ponto, né, já apontado por Platão, né? Viramos autênticos escravos, tiranos de nós mesmos, né? Ou tiranos das nossas paixões, né? Como ele diz, né? O tirano, às vezes, tem que adular, né, a quem ele submete, né? Então, é realmente liberdade uma liberdade irracional? Sem referência à razão, sem referência a qualquer razão, a liberdade não conduz a uma tirania do irracional? Então, agora eu vou apresentar um vídeo muito pequeno, mas que eu acho que expressa um pouquinho essa tirania do irracional com que às vezes a gente se depara. Vamos lá. The Mona Lisa, the Pietà, the girl with a pearl earring. For a score of centuries, artists enriched Western society with their works of astonishing beauty. The Night Watch, the Thinker, the Rocky Mountains. Master after master, from Leonardo to Rembrandt to Bierstadt, produced works that inspired, uplifted, and deepened us. And they did this by demanding of themselves the highest standards of excellence, improving upon the work of each previous generation of masters, and continuing to aspire to the highest quality attainable. But something happened on the way to the 20th century. The profound, the inspiring, and the beautiful were replaced by the new, the different, and the ugly. Today, the silly, the pointless, and the purely offensive are held up as the best of modern art. Michelangelo carved his David out of a rock. The Los Angeles County Museum of Art just offers us a rock. A rock. All 340 tons of it. That's how far standards have fallen. How did this happen? How did the 1,000-year ascent towards artistic perfection and excellence die out? It didn't. It was pushed out.
Beginning in the late 19th century, a group dubbed the Impressionists rebelled against the French Académie des Beaux-Arts and its demand for classical standards. Whatever their intentions, the new modernists sowed the seeds of aesthetic relativism, the beauty is in the eye of the beholder mentality. Today, everybody loves the Impressionists. And as with most revolutions, the first generation or so produced work of genuine merit. Monet, Renoir, and Degas still maintained elements of disciplined design and execution. But with each new generation, standards declined until there were no standards. All that was left was personal expression. The great art historian Jacob Rosenberg wrote that quality in art is not merely a matter of personal opinion, but to a high degree objectively traceable. But the idea of a universal standard of quality in art is now usually met with strong resistance, if not open ridicule. How can art be objectively measured? I'm challenged. In responding, I simply point to the artistic results produced by universal standards compared to what is produced by relativism. The former gave the world the birth of Venus and the dying Gaul, while the latter has given us the Holy Virgin Mary, fashioned with cow dung and pornographic images, and Petra, the prize-winning sculpture of a policewoman squatting and urinating, complete with a puddle of synthetic urine. Without aesthetic standards, we have no way to determine quality or inferiority. Here's a test I give my graduate students, all talented and well-educated. Please analyze this Jackson Pollock painting and explain why it is good. It is only after they give very eloquent answers that I inform them that the painting is actually a close-up of my studio apron. I don't blame them. I would probably have done the same, since it's nearly impossible to differentiate between the two. And who will determine quality is another challenge I'm given. If we are to be intellectually honest, we all know of situations where professional expertise is acknowledged and depended upon. Take figure skating in the Olympics, where artistic excellence is judged by experts in the field. Surely we would flinch at the contestant who indiscriminately threw himself across the ice and demanded that his routine be accepted as being as worthy of value as that of the most disciplined skater. Not only has the quality of art diminished, but also the subject matter has gone from the transcendent to the trashy. Where once artists applied their talents to scenes of substance and integrity from history, literature, religion, mythology, etc., many of today's artists merely use their art to make statements, often for nothing more than shock value. Artists of the past also made statements at times, but never at the expense of the visual excellence of their work. It's not only artists who are at fault. It is equally the fault of the so-called art community, the museum heads, gallery owners, and the critics who encourage and financially enable the production of this rubbish. It is they who champion graffiti and call it genius, promote the scatological and call it meaningful. It is they who, in reality, are the naked emperors of art, for who else would spend $10 million on a rock and think it is art? But why do we have to be victims of all this bad taste? We don't. By the art we patronize at museums or purchase at galleries, we can make our opinions not only known but felt. An art gallery, after all, is a business like any other. If the product doesn't sell, it won't be made. We can also support organizations like the Art Renewal Center that work to restore objective standards to the art world. And we can advocate the teaching of classical art appreciation in our schools. Let's celebrate what we know is good and ignore what we know is not. By the way, the white background you see behind me is not simply a white graphic backdrop. It is a pure white painting by noted artist Robert Rauschenberg at the San Francisco Museum of Modern Art. I'm Robert Florzak for Prager University. Super interessante. Se a Daya estivesse aqui, pena que ela não está. Pode só pedir para acender a luz, por favor. A Daya trabalha com joias, né? E eu tenho uma amiga que é curadora uma que é curadora do Museu de Arte Contemporânea, outra do Museu do MASP. Enfim, havia um trabalho, né, com pedras preciosas, numa galeria de arte, e eu sugeri então que a Daya fosse lá. Só que a Daya entende de pedras.
E ela ficou impressionada, porque ela falou, Nazaré, eu não sabia que eu tinha coisas tão valiosas na minha casa, porque o preço pelo qual vendem não justifica o trabalho que foi ali empregado, né? Então, ou seja, um pouquinho de perícia nos permite, muitas vezes, perceber, né, aquilo que é um pouco, digamos assim, inflado por um mercado e aquilo que efetivamente tem um valor, né, mais compatível com, né, o que se passa por, né, arte, né? Mas, claro, há peritos e não todos nós somos peritos. Então, podemos, às vezes, desqualificar manifestações artísticas contemporâneas por ignorância, pura e simplesmente. Assim como a gente talvez não distinga um grande patinador de um patinador mediano, porque nos falta a perícia. Então, não se trata de desqualificar aquilo que é feito contemporaneamente, porque não obedece a determinados padrões com os quais, por alguma razão, nós estejamos mais ou menos familiarizados. Então, não se trata disso. Mas se trata, sim, de apurar, né, o senso estético, o gosto, a perícia, e não ser refém de manifestações claramente sem sentido, né, e sem valor, né? E aí não se trata da nossa ignorância, mas, pelo contrário, do nosso bom senso, né, que é sempre um excelente critério, né, de validação. E aí, só uma coisa que eu gostaria de comentar também. Aqui no Brasil e em São Paulo, a gente tem o Teatro Cultura Artística, que é incrível, que produz obras maravilhosas no campo da música, né? E que, infelizmente, não recebe os patrocínios que mereceria receber. A gente tem outras manifestações culturais, como até financiamento do governo, enfim. E o Teatro Cultura Artística é um lugar que vale a pena conhecer. Eu gostaria de deixar aqui esse registro, né? Tem muita coisa boa que precisa de financiamento, que não está sendo devidamente, acho eu, né, ainda prestigiado por muitos mecenas que há na cidade de São Paulo. Muito bom, esperamos que tenhamos conseguido aí trazer algumas ideias interessantes dentro desse tema da estética, algumas reflexões úteis, né? E que a gente possa também trazer isso para o nosso cotidiano, né? Principalmente a ideia de que a gente pode criar beleza ao nosso redor, né? Que foi um assunto que a gente tratou tanto na primeira aula como na segunda, né? E aqui também, né? Também a gente pode trazer um pouco, se possível, né, de arte para o nosso cotidiano, da forma que for. Obrigada.